paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente de vocês. São inscritos. Iremos começar o culto nesta madrugada 23/3/2026, segunda-feira, mês de março, 2h25 da madrugada. Em 1 Coríntios, capítulo 13, a suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata como leviandade, não se soberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecia serão aniquilada, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade. Tá vendo, meus irmãos, minhas irmãs? E meus amigos, minhas amigas? É o que nós aprendemos nesta madrugada sobre a suprema excelência da caridade. É verdade, ainda que eu falo essa língua dos homens, dos anjos, isso é verdade. Se não tiver caridade, não tem como, né? A mesma coisa. A pessoa pode falar em língua dos homens ou língua dos anjos, mas se não tiver fé, a língua dos homens e a língua dos anjos não vai adiantar nada. Vai para o inferno a mesma coisa, vai para o lago de fogo a mesma coisa, porque não tem fé. Entendeu? Entendeu, meus irmãos? Tem que ter fé. Fé e o que está escrito aqui, ó. Agora, pois permanecem a fé, a esperança. A primeira coisa é a fé lá, a fé, ó. A fé, a esperança e a caridade. Mas o maior é a caridade. É verdade. Porque eu tendo fé, eu vou ter a caridade. E se eu ter só a caridade, eu não vou ter fé. Então não adianta. Então tem que ter fé para eu ter a caridade. Eu tenho que ter fé para eu ter esperança. Entendeu? Ela fé, esperança e caridade. Então, essas três aí mandam em tudo. Mas a caridade sempre vai estar também em primeiro lugar, porque é a fé. A fé que é a caridade. Aleluia. Já está escrito, quem tem fé, tudo pode. Mas quem não tem fé, nada pode. Nem nesse mundo e nem fora desse mundo. E sem fé é impossível agradar Jeová. Sem fé é impossível agradar Jesus Cristo. Sem fé é impossível agradar o Espírito Santo. Sem fé é impossível agradar pastor Simão Santos. Sem fé é impossível agradar a sede da Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. É verdade, a fé é a caridade. Tem pessoas que não entenderam isso até hoje, porque vocês do outro lado não estudam a palavra. Só aqui que vocês aprendem essas palavras que outro lugar não ensina a vocês. A fé é a caridade. Só o homem e a mulher que tem fé, ele já tem a caridade. Agora, o homem e a mulher que não tem fé, esses dois não têm caridade. Entendeu? Porque quem tem fé, dizima, oferta, ajuda a igreja, ajuda o pastor. Quem tem fé, assiste os cultos,
estuda a palavra, vem à igreja. Quem tem fé fica ao lado do pastor que fala a verdade e não sai de perto do pastor que fala a verdade. Estou falando para os inscritos que estão aqui ao meu lado. E quem tem fé sempre ajuda o quê? A sede da Igreja Pentecostal, o Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Putinópolis, Minas Gerais, nação Brasil. E quem tem fé terá a vida eterna. E quem tem fé e coloca em prática, vencerá nessa terra tudo e vai ser abençoado em tudo. A fé é a caridade. Se não tiver fé, o homem e mulher é o quê? É pior do que um saco vazio. É pior do que um morto no cemitério. Que até o morto crê que ele pode voltar da terra. E vocês que são vivos, é pior do que um morto. Tá vendo? Até um morto que está debaixo do cemitério lá, ele tem fé. Sabe por que ele tem fé? Que ele está doido para voltar, para ter vida na terra de volta. Mas não tem como, porque o Criador não dá permissão. Só se o Criador dá permissão para ele voltar. Então vocês que são vivos são pior do que os mortos, são pior do que os demônios. Até os demônios também têm fé, sabia disso? Que até os demônios creem no Criador. Eles só não obedecem o Criador, mas creem no Criador. Então, meus irmãos, por isso que eu falo, vocês do outro lado têm que aprender mais, estudar a palavra. Aprende a ficar firmado mais na palavra. Aprende com o pastor Simão Santo a praticar a palavra. A fé é a palavra. A palavra é a vida. A palavra é a salvação. A palavra é o conhecimento. Essa lei que eu estou lendo para vocês aqui abre a mente para crescer e não diminuir. Não diminuir. A palavra dessa lei, ela não diminui ninguém, ela faz crescer. Ela muda o corpo e a alma. Entendeu, meus irmãos? Vamos ser mais crente, né? Vamos ser mais crente. O que é crente? Vamos ter mais fé para que a caridade permaneça dentro dos nossos corações e dentro da nossa mente, dentro da nossa alma e dentro do nosso corpo. Porque a fé é a caridade e a caridade é a fé. Aleluia. É verdade. Ainda que falando-se língua dos homens, língua dos anjos, se não tiver fé, não adianta nada. Não adianta nada. Isso aí é real e verdadeiro. Né? Igual fala aqui, ó. Olha lá. Tá vendo, ó? Igual fala aqui, ó. Olha lá, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E a verdade é a fé. Olha lá, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. A fé é a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso que é fé. É igual a minha fé aqui, ó. Minha fé é tudo isso aí, ó. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas nunca abandona a caridade da fé. Mas o pastor Simão Santo nunca abandona a caridade da fé. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por quê? A caridade nunca falha. A fé nunca falha, é verdade. A fé nunca falha. Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecendo por este culto nesta madrugada. Abençoa somente os inscritos, abençoa somente os dizimistas e ofertantes dessa obra, em nome de Jeová, em nome de Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo, que é pomba de fogo. Mas para confirmar, é isso mesmo, a caridade nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessará e havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Mas é verdade, a fé nunca vai acabar. Havendo língua pode até cessar, havendo ciência pode acabar, pode desaparecer, como no dia de hoje até a ciência está desaparecendo, né?
até as línguas estão cessando, mas a fé nunca falha. A fé nunca falha. Por isso, o crente tem que ter fé, igual Jesus falou. Quem tem fé, se disser a esse monte, monte transporta para o lugar do mar, mar transporta para o lugar da montanha. Os dois vão trocar imediatamente. Os dois vão trocar de lugar. Assim como a chuva troca de lugar. Chove num lugar e outro lugar não chove. Isso é fé. É isso que a palavra está querendo dizer para nós. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs? É verdade, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá, como nos dias de hoje. A gente não vê falando sobre muita ciência mais. Cadê a ciência? Isso é verdade, mas a fé nunca falha. Igual está escrito aqui, ó. A caridade nunca falha. A caridade significa a fé. Né? É verdade, quando eu era menino, eu falava como menino. Sim, tinha como menino. Mas agora que eu peguei a fase adulto, falo como homem e devo falar como homem. Como eu sempre falo em todos os vídeos, que aqui não tem moleque. E a palavra está confirmando aí. Que quem tem fé, ele não é moleque. Né? E eu não sou moleque. Aqui tem homem sério na palavra. E tem homem sério nessa igreja. Que não brinca com ninguém, mas quer ver a pessoa ser salvo. Mas aqueles que creem aqui. Então, aqui não tem ninguém brincando com a palavra. Eu nunca brinquei com palavra. Né? E como diz, eu não sou igual a ninguém. Eu sou igual a eu mesmo. Sério, como sempre sou na palavra. Eu sei muito bem que tudo que está falando aí muda a vida da pessoa. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Sabe o que a palavra está querendo dizer ali? Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, é aquelas pessoas que gostam de se mostrar na rua, fica gritando o nome de Jesus na rua, fica gritando o nome de Jesus na praça, no meio da rua, para serem vistos pelos homens, não serem vistos pelo Pai, Filho e Espírito Santo, mas para serem vistos pelos homens. Então, eles estão mostrando a caridade dele para os homens, não para o Criador, não para Jesus, não para Jeová, não para o Espírito Santo. E não para dentro da igreja que tem que ser adorado. Entendeu? Então, não adianta a pessoa sair para a rua para se mostrar para os homens e ficando lá achando que está evangelizando alguém. Não está evangelizando ninguém. Você está prejudicando a sua salvação para ir para o inferno mais rápido ainda. Que Jesus proibiu de ficar gritando em rua e em praça o nome dele. Porque Jesus... ele já cumpriu tudo isso. Agora é a igreja. Tem que adorar dentro da igreja. Jesus já cumpriu tudo. Já não está escrito que ele levou todo o sofrimento, ele levou toda a dor. Ele levou toda a opressão, toda a bagunça ele levou. Então para que eu vou ficar gritando no rua o nome dele, sendo que ele falou que agora ele estará dentro da igreja, ele estará com a noiva. Ele vai morar com a noiva que está dentro da igreja. A noiva não mora em rua. A noiva não fica andando em rua gritando igual louca. A noiva verdadeira fica dentro da igreja, grita dentro da igreja. Grita e ora e clama dentro da igreja e prega a palavra, estuda a palavra, louva, canta e tem fé verdadeira igual o pastor Simão Santos tem, é dentro da igreja. Tá vendo? Então, ainda que você mostrasse para os homens na rua, vocês não vão ser salvos, porque a fé não é isso. A fé é isso aqui, ó. Ela nunca falha. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A fé é isso aqui, ó. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, tá vendo? A fé nunca falha. É isso aqui. Enquanto vocês outros não aprenderem o que é isso aqui, suas vidas nunca mudarão. Nunca mudarão. Nunca mudarão. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Enquanto vocês não aprenderem o que é isso aqui, ó, o que é isso aqui, as suas vidas nunca vai mudar. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Só que vocês aprendem essas coisas. Outros lugares vocês nunca vão aprender igual que aprende.